bom? E aí, galera, como que vocês estão? Beleza? Meu nome é Dimas, né? Professor Dimas, sou professor de História aí, né? No Domingos Bibiano e no Monsenhor Horta, em Lafayette. Eu vou gravar algumas aulas aí para vocês. São aulas bem direcionadas, né? Seguindo aí o plano de estudos. A gente está aí nesse período em que a gente não está podendo se encontrar, né? Mas eu espero que logo a gente possa aí voltar às nossas aulas, né? Bom, como eu falei para vocês, vai ser uma aula bem resumida e bem direcionada aí. Essa aula que a gente vai fazer hoje, ela é do 7º ano, ela é da segunda semana. O tema dela é o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. E está na página 54 da apostila. Vocês podem dar uma olhada aí depois. Bom, vamos lá. Falar um pouco aí então sobre essa matéria, ok? Mas o que a Vamos gente lá. vai falar hoje é sobre o período que vem depois do feudalismo, que é a Idade Moderna. A Idade Moderna ela começa em 1453, quando Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos, e termina com a Revolução Francesa, em 1789. Lembrando, pessoal, que essa divisão ela é uma divisão que ela é muito questionada hoje. Né? Ela é uma divisão que não leva em conta todos os fatores, mas ela ainda é muito utilizada. Né? Então, vocês lembram da divisão tradicional da história que a gente estudou? Né? Então, a gente tem aí a história dividida em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Então, a gente vai estudar agora então a idade moderna, ok? Então, o marco inicial e final dela aí, né? Ela começa em 1453 e termina em 1789. A gente tem alguns conceitos importantes aí, né, que estão na apostila de vocês, né? Lembrando aí que essa apostila é o PET, né, que vocês têm acesso aí, tem o site, nos grupos de vocês também, né? Bom, o primeiro conceito aí é o conceito de modernidade, né? O conceito de modernidade, então, seria esse período, esse novo período da história em que a gente tem novas características. Uma dessas características é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que nós vivemos, e ele é um sistema baseado aí na posse de bens, né, na liberdade de comércio, de indústria. Né? Então, a maioria dos países hoje são capitalistas. A burguesia, o que é a burguesia? A burguesia é a classe aí dos comerciantes, né? Se antes no feudalismo a gente tinha o comércio quase deixando de existir, agora o comércio começa a ganhar força. E aí vai surgir uma nova classe social, que é justamente essa burguesia. E essa classe social vai ser extremamente rica, né? Eles vão ter muito dinheiro aí vindos do comércio. Bom, o mercantilismo, o que vai ser o mercantilismo? Vão ser o conjunto de práticas, né, o conjunto de coisas que os países faziam para controlar a economia. Depois a gente vai ver mais sobre isso. E o absolutismo é a forma de governo existente na época. A gente tem aí uma imagem que tem na apostila de vocês, né, lá nos exercícios, que fala aí sobre a Idade Moderna e o absolutismo. O que é o Estado absolutista? Absolutista vem de absoluto. Por quê? Se antes a gente tinha o poder dividido entre os vários senhores feudais, então o poder estava dividido, cada senhor feudal mandava no seu feudo, agora a gente começa a ter uma nova organização da sociedade. Por quê? A gente tem um novo sistema de governo. E esse sistema é o sistema absolutista. Nesse sistema, quem governa é o rei. Então, é o rei que tem todo o poder nas mãos dele. E como que o rei vai conseguir esse poder? Ele vai, de um lado, apoiar os negócios da burguesia. Então, a burguesia vai patrocinar e vai ajudar muito os reis. E, por outro, ele vai sustentar a nobreza. Né? Então, a gente vai ter aí a nobreza sendo dependente do rei. E a gente vai ter o mercantilismo, que é justamente essa prática do Estado absolutista. Né? A gente vai ter aí algumas formas do rei controlar a economia. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Esse período, pessoal, é o período que surge o conceito começam a se formar o Estado. Né? O que é o Estado? A ideia de formação de um país. Né? Qual que são as características aí que um Estado tem que ter? Ele tem um poder central, né? Então tem alguém responsável, né? Ou uma pessoa, um grupo de pessoas, mas ele tem um governo centralizado. Ele tem leis, né? Então as leis elas
fazem parte aí da constituição de um Estado, um território, o Estado ele tem um território definido, e uma coisa muito importante que o Estado tem que ter é um exército. Por que é importante que o Estado tenha um exército? Porque antes, né, na época do feudalismo, um senhor feudal dependia do outro, né? Um rei dependia dos senhores feudais para conseguir soldados. E o Estado, ele não pode depender de ninguém, ele tem que ter um exército próprio. E essa vai ser uma característica, né? O Estado Nacional, né, ele tem o seu exército. E esse exército está à disposição do rei para conquistar novos territórios, para garantir a posse desse território, para garantir o cumprimento das leis, esse tipo de coisa. E a burocracia, o que é a burocracia? É um conjunto de leis e funcionários que ajudam o rei a governar o Estado. Né? Então, todas essas aí são características de um Estado. Um outro conceito importante aí é o conceito de nação. O conceito de nação tem a ver com o sentimento de identidade, de pertencimento. Então é um grupo de pessoas, né, que tem as mesmas tradições, a mesma língua, a mesma religião, a mesma cultura. Né? A cultura é toda essa forma de organização, como as pessoas se relacionam, como que elas convivem. Né? É um conceito bem amplo, porque a gente tem aí nações que se formam com alguns problemas, né, vamos dizer assim. Então a gente tem aí, principalmente em regiões muito grandes, a gente costuma ter vários grupos que às vezes não têm a mesma tradição, a mesma língua, a mesma religião, mas elas estão inseridas no mesmo país. Né? Então isso gera inúmeras outras questões aí. Mas para hoje isso não é importante, não. Então a gente viu a noção de Estado, né, que é o governo, né, que é um governo tem um poder central, tem leis, território, exército, burocracia, e ele governa uma nação. Né? Outra coisa que é importante lembrar é que esse conceito de nação ele é construído. Né? Não nasce uma nação de um dia para o outro. Né? É um processo que vai acontecer. Né? Então as coisas demoram a acontecer para que as pessoas tenham a ideia de pertencimento e tudo isso. Bom, esse é um momento de transição. Né? Como eu falei para vocês, é um momento de formação dos estados nacionais, o processo de formação dos países. E a gente vai ter dois fatores aí ganhando muita importância. O primeiro é o rei. O rei ele ganha muita importância porque ele vai centralizar o poder nas mãos dele, né? Lembrando que é um governo absolutista, então ele tem o poder total, então ele vai fazer suas próprias leis, ele vai fazer seu sistema de medidas, ele vai poder controlar o exército, então o rei aí ele tem o poder absoluto. E a gente vai ter a burguesia. A burguesia ela vai ser muito importante, por quê? Porque ela vai ganhar muito dinheiro, e como ela está do lado dos reis, os reis apoiam ela e ela apoia os reis. A Igreja Católica ela vai perder a força que ela tinha, né? Porque se na época da Idade Média a Igreja Católica era quem controlava tudo, agora não vai ser mais. A gente vai ver aí vários processos que vão se suceder, né? A gente vai ver aí o Renascimento, a gente vai ver as reformas religiosas, né? A gente vai ver novas religiões surgindo. Então a Igreja Católica começa a perder aí poder. Se antes ela era ela que mandava em tudo, agora não é mais, né? A nobreza também, pessoal, ela vai perder um pouco do seu poder. Por quê? Porque o rei não depende mais do exército da nobreza, não depende mais dos soldados que os nobres podiam passar para ele. Né? Então, a nobreza vai acabar perdendo um pouco desse poder e ela vai se tornar dependente do rei. Né? Então, esse é um processo que vai acontecer aí. A burguesia, por que ela ganha tanta força? Por que ela vai apoiar o rei? Por que para a burguesia é bom ela apoiar o rei? Porque com o rei você vai ter uma unificação de leis, moeda e imposto. O que é unificação? É tornar único. Você já pensou, por exemplo, se a gente vivesse aí Ouro Branco, Lafayette, Congonhas, várias cidades aí, né, aqui da região, ou cidades, né, do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e cada uma tivesse sua própria moeda, como que a gente ia fazer para vender um produto de uma cidade para outra? Se cada uma tivesse um tipo de imposto ou um tipo de lei, né? Então a burguesia ela queria essa unificação e o rei vai justamente proporcionar essa unificação aí para ela, né? Ele vai fazer com que sejam unificadas as leis, as moedas, os impostos, e isso vai facilitar muito o trabalho da burguesia. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso. O que é o mercantilismo? É um conjunto de ideias e práticas econômicas executadas pelos estados absolutistas europeus durante a Idade Moderna.
Desculpa. Bom, por que é um conjunto de ideias e práticas econômicas? Porque para controlar a economia, o governo vai fazer muita coisa, né? Então, a primeira característica aí do mercantilismo é o controle estatal da economia. O que é esse controle estatal? O governo vai interferir diretamente na economia. Ele vai criar leis, ele vai criar impostos para garantir que a economia funcione da forma que ele quer. O que significa balança comercial favorável? Balança comercial favorável nada mais é do que vender mais do que compra. Né? Então, um país, para ele ser forte, ele tem que vender mais do que ele compra. É como se ele tivesse que ganhar mais dinheiro do que gasta. Né? Para quê? Para que a balança comercial seja sempre favorável a ele. Protecionismo. Né? O protecionismo vem de proteção. A gente vê também protecionismo alfandegário. O que é protecionismo alfandegário? É o governo criar leis para proteger o seu mercado. Então ele cria leis para que os produtos, quando eles vierem de outro país, eles paguem algumas taxas. Né? Então, se eu for comprar hoje um produto do exterior, quando ele entra no Brasil, ele paga imposto, né? Então, isso aí que é o protecionismo. Ainda hoje existe o protecionismo. Nessa época do mercantilismo era muito maior, né? Existia proibição de alguns países de comercializarem com outros. O metalismo. Na época, os metais, né, o ouro, a prata, é que ditavam aí a importância e o poder dos países. Quanto mais ouro e mais prata um país tivesse, maior era o seu poder. A gente tem essa imagem aí que está na apostila de vocês, né? A gente tem a diminuição das importações e aumento das exportações, né? Que é a balança comercial favorável. A gente tem que importar bem menos e aumentar aí as exportações, né? Vender bem mais. O Estado tem que ser forte. A gente tem que ter um governo que seja bem forte, bem centralizado para conseguir fazer tudo isso. O protecionismo e nacionalismo econômico, que é aquela ideia que eu falei para vocês, de um país proteger aí o seu mercado de outros produtos, né? Então, um país cria imposto para que outros produtos de outros países fiquem mais caros. E aí embaixo a gente tem aumento das taxas alfandegárias, leis pragmáticas, desenvolvimento manufatureiro, monopólio e colonialismo. Né? Então, aumento de taxas alfandegárias é o aumento de impostos de produtos do exterior. Leis pragmáticas são leis que garantem o comércio para um lado ou para o outro, o que se pode e o que não se pode comercializar. Desenvolvimento manufatureiro é o quê? É o desenvolvimento de fábricas, porque o produto que sai de uma fábrica ele vale mais do que o produto que não foi finalizado, a matéria-prima. Então, um tecido ele vale mais do que o algodão. Então, o país ele tem que investir na indústria para que ele venda produtos mais caros. Monopólio, o que é monopólio? É quando uma empresa só detém a venda de determinado produto, né? Então, o monopólio, ligando ele aí, por exemplo, ao colonialismo. O que vai ser o colonialismo? Um país ele coloniza o outro, então ele domina o outro país. O Brasil, por exemplo, foi colonizado por Portugal. O que é o monopólio dentro do colonialismo? Qual que era o único país que o Brasil podia comercializar? Portugal, né? Ou com quem Portugal autorizasse esse comércio. Então, isso aí que é monopólio. E o colonialismo a gente vai ver também que é essa dominação de um país aí sobre o outro, ok? Bom, agora a hora mais legal, né? A hora da atividade, né? Vocês vão ir na página 55 e a gente tem aí duas atividades interessantes aí para vocês fazerem, né? Lembrando que vocês vão fazer no caderno e no final do vídeo eu explico para vocês como vocês vão me mandar. Atividades aí, ó. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Vocês podem olhar em livros, na internet, não tem problema. Atividade 1. Agora que você já sabe que as origens do Estado moderno se encontram no final da Idade Média, leia o texto abaixo que apresenta uma explicação para o termo Estado e depois observe a charge. Então a gente tem um trecho e depois a gente tem uma charge. Olha o que o trecho está falando aí, ó. Estado, entidade abstrata que comanda e organiza a vida em sociedade. É bastante controverso tentarmos estabelecer uma definição geral para o Estado, mas podemos, pelo menos, definir algumas das funções do Estado Nacional, fixadas historicamente no Ocidente. Cabe ao Estado o domínio da força e da repressão, a proteção do território, do povo, o estabelecimento da lei, a manutenção da infraestrutura da sociedade. Então aí a gente tem a referência de onde foi retirado esse texto, e ele aí tem algumas das funções do Estado. Né? Releiam ele aí que eu tenho certeza que vocês vão encontrar quais que são essas funções, né, do Estado. Depois a gente tem uma charge, né? A gente tem aí
dois moradores de rua, né, e um deles está com a Constituição, né, a Constituição é um conjunto de leis que rege uma nação, né, então é um conjunto de leis aí que vai ditar o que pode e o que não pode ser feito dentro de um país. E ele lê aí, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. E, né, ele tem a resposta aí, tô ligado. Né? Então isso aí a gente consegue ver uma crítica, né, a esse direito à moradia. Será que todo brasileiro realmente tem direito à moradia? Será que esse direito está sendo seguido ou não? E aí a gente tem as perguntas aí, né, da letra A até a letra F. De acordo com o texto, quais são as principais funções do Estado? Segundo a Constituição Brasileira de 1888, todo brasileiro tem direito à moradia, condições necessárias para ele desenvolver como cidadão. Analise essa arte acima que critica o descumprimento desse direito social. O que você pensa sobre essa lei? Então são essas questões aí que vocês vão ler com calma e vão responder no caderno, ok? Vocês vão aí responder no caderno de História. A atividade 2 pede para vocês analisarem essas duas imagens, né? Essas duas imagens que eu já analisei aí antes no vídeo. Qualquer coisa dá uma voltada lá e ouve de novo o que eu falei sobre cada um deles. E tem as perguntas aí embaixo. Ó. Quais as características do mercantilismo, quais eram os objetivos do mercantilismo e assim por diante. Chama atenção aí ó, na letra D. Agora pesquise e desenhe pirâmide da sociedade na Idade Moderna. Como assim uma pirâmide da sociedade na Idade Moderna? Vamos pensar o seguinte. Lá no feudalismo, a gente tinha a sociedade dividida em três, né? Vocês lembram? Clero, a nobreza e os servos. E agora, a gente só tem essas três ou a gente tem aí uma outra parte da sociedade também? Né? A gente tem aí uma outra... um outro grupo que também é importante nessa sociedade. Tentem fazer aí essas atividades. Como que vocês vão mandar essa atividade para mim? Né? Vocês podem me mandar pelo e-mail, que é esse e-mail que tem aí embaixo, dimas.silveira@educação.mg.gov.br. Tem também o meu número no WhatsApp no grupo da sala, né? Então no grupo da sala de vocês tem o meu número, vocês podem tirar a foto e me mandar por lá. E peço para que quando forem mandar o nome completo e a turma, para que eu possa dar ok aí ao recebimento e possa corrigir aí para vocês. Bom, então por hoje é isso, até a próxima, né? Então um abraço aí para os meus alunos do Domingos Viviano, do Monsenhor Horta, né? Para quem já foi meu aluno aí. Aí tem meu Instagram e até a próxima aula. Aí a gente tem algumas referências de onde eu tirei todo esse conteúdo. Lembrando que é um conteúdo bem direcionado aí ao PET. Um abraço, até a próxima!